Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do arrebatamento. Paulo chama de esperança. Esperança não é a última que morre, é esperar no Senhor. Tem três coisas que nós precisamos ter para viver aqui nesse mundo que Deus nos deu: a fé, a esperança e o amor. É verdade que o amor é o maior dos três, mas você precisa ter cada um deles na sua vida. Então, aguardar no Senhor. Paulo, quando ele era preso em suas viagens missionárias, ele dizia o seguinte: olha, me prenderam porque eu prego a esperança. Então, o que é isso? Ressurreição dos mortos e o arrebatamento. E essa ressurreição, ela já foi profetizada lá no livro do profeta Isaías. Paulo foi falar sobre isso. E como no Sinédrio tinha muitos saduceus, eles não pregam, eles são contra esse tipo de mensagem. Pois é, Paulo falou sobre muitas coisas, inclusive nós temos a playlist Atos dos Apóstolos, são lives que nós fazemos aos domingos. Se você assistir muito tempo depois desse vídeo, a gente já deve estar em outro estudo, mas procura aqui no canal essa playlist, Atos dos Apóstolos, você vai aprender mais sobre essas viagens de Paulo e por que ele foi preso. A prisão final foi Jerusalém e de lá ele foi levado para Roma, onde foi propósito de Deus. Mas vamos lá, gente, num tempo que está todo mundo preocupado de mexer no DNA humano, porque isso é uma estratégia maligna desde os tempos antigos, mas é importante lembrar também do arrebatamento. Ele vai acontecer agora? Não, porque a Bíblia ela não pode mentir. Tem um monte de sinais que tem que acontecer antes do arrebatamento. Vou falar um só. Tá? É só você acompanhar o canal que você vai entender quais são. Mas vou falar um só. O sol se tornar em trevas e a lua em sangue ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isso já aconteceu? Ainda não. E quando acontecer, vai ser um anúncio de que o arrebatamento, a vinda do Senhor está próximo. Bom, vamos lá. Paulo disse o seguinte, que os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles mortos que estão em Cristo. Aqui está a chave, está o segredo para a gente entender como ser arrebatado. Estar em Cristo, no Messias, Mashiach, tá? Aqui em hebraico, Yeshua. E nós aqui falamos Jesus. Pode falar, não tem problema. Os que estão caindo de paraquedas, não vem com Yalcha, Yahusha, tá? Porque no hebraico não existe essas palavras e nunca existiu. Ok. Quer falar Yalcha? Pode falar. Só não venha me obrigar a fazer isso porque está errado, tá? Bom, maravilha, ok. Então é assim, Yeshua é o Messias, o Mashiach, e é nele que devemos estar para sermos arrebatados. A primeira ressurreição dos mortos vai acontecer no mesmo dia do arrebatamento, é o primeiro passo. Quem morreu, está em Jesus, está no Messias, será arrebatado. Maravilha, né? Parece ser uma coisa impossível, mas o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que nasceu de uma virgem, por que seria impossível para ele fazer algo assim? Não. E para a gente ter uma noção de como isso vai acontecer, os mortos que estão lá no cemitério, nos túmulos, o Vale de Ossos Secos. Ezequiel capítulo 37, embora esse texto está falando de uma mensagem da ressurreição espiritual da nação de Israel, do povo de Deus, mas ali está a chave para a gente entender como que vai ser fisicamente essa ressurreição. Mas você acredita nisso? Ah, eu acredito com toda certeza e não só acredito, como aguardo. Porém, eu tenho no meu coração de que eu não vou morrer, que eu vou ser arrebatado. Existe uma frase que diz que a gente tem uma certeza na vida que é a morte, né? Vamos conhecê-la, vamos morrer.
Eu não tenho essa certeza não. Para mim, eu serei arrebatado. Mas pode acontecer de eu morrer? Claro que sim. O Paulo, inclusive, quando ele falou isso aos Tessalonicenses, ele tinha certeza que ele ia ser arrebatado. Só que com o tempo ele percebeu que não e ele até falou da sua morte, que estava chegando ao fim a sua carreira ministerial, a sua presença, a sua função aqui nesse mundo, né? O seu propósito. Bom, então primeiro os mortos ressuscitam e depois os que estiverem vivos, e pode ser eu, pode ser você, nós também subiremos. Como é que vai funcionar? Jesus ele disse que ele vai enviar os seus anjos e eles vão reunir o povo dos 4 cantos da terra. Ou seja, esse grande evento vai acontecer no mundo inteiro. Paulo também diz que isso é uma reunião. Veja só, na visão pré-tribulacionista, que nós respeitamos, tá? Respeitamos a cada um, a gente não discute isso aqui, embora eu tenha vídeos que falam sobre o pré e sobre o pós, mas nós respeitamos a todos, não discutimos. Ok, na visão pré, a gente vai ser arrebatado para ir morar no céu 7 anos. Bom, não há nenhum texto na Bíblia que fala sobre isso, mas a Bíblia nos mostra que, ao sermos arrebatados, nós teremos uma reunião com o Senhor. Na nossa tradução diz que nós estaremos nos ares para um encontro com o Senhor. Mas no texto em hebraico, que foi tirado do aramaico, que não passou pela católica, que é do 1º século, né? Já para ninguém ficar aí enchendo a paciência, dizendo que a tradução está errada. Bom, lá diz que a gente vai se encontrar com o Senhor no Raquia. O que é Raquia? Se você está acompanhando as lives de Gênesis, você aprendeu que é um firmamento. É algo sólido que está ali entre o céu de Deus, ele faz parte dos céus, mas entre o céu de Deus e a terra onde nós moramos. Ou seja, nós não vamos simplesmente nos encontrar com Jesus nas alturas, nos ares, nesse ar aí mais acima. Não, a gente vai se encontrar no firmamento, onde está o sol, a lua e as estrelas. O que vai ter nessa reunião? O corpo glorificado, o corpo incorruptível. E é até o tema, o texto desse vídeo aqui, né? Seremos transformados. Paulo nos mostra que esse corpo que a gente tem é como uma semente. Por mais que uma semente possa ser grande, ela pode chegar nesse tamanho aqui, talvez mais um pouquinho, mas não passa muito disso. Aí Paulo diz o seguinte, que essa semente ela tem que ser plantada e um dia vai virar uma árvore. E aí não tem comparação do resultado final com o inicial. A propósito, eu estou do lado aqui de uma árvore, né? Isso aqui um dia foi uma semente. E Paulo estava dizendo que há uma grande diferença de uma sementinha para aquilo que ela vai se tornar, né? Uma grande árvore. Então ele está dizendo que nós também seremos assim. Hoje esse corpo que a gente tem é como uma semente e vai se transformar em algo glorioso. Aí vem a grande pergunta, como que a gente sabe disso, né? Como que vai ser? Bom, Paulo disse que nós seremos como ele, como Yeshua, como nosso Salvador. E aí basta observá-lo, como que ele... O que aconteceu com ele depois, né, da ressurreição? Jesus ressuscitou ao 3º dia, você sabe disso. E algumas coisas importantes. Ele aparecia do nada e sumia. A casa estava trancada, as janelas também. Ele simplesmente aparecia no meio dos apóstolos. Atravessava paredes, desmaterializava. Pode ser. Esses são termos modernos. Lucas, inclusive, afirma que ele se alimentou. Ele perguntou para os discípulos, o que vocês têm para comer? E tinha ali a comida preferida de Jesus. E a Bíblia diz, né, Lucas, que
ele comeu na frente dos apóstolos. Acredito eu agora, não está escrito, que com esse corpo glorificado, incorruptível, nós não temos a necessidade de comer, mas podemos nos alimentar. Maravilha! Mas Marcos, você acredita realmente que isso vai acontecer? Claro, que é a esperança, é isso que a gente tem que viver. E nesses tempos tão conturbados, né, onde a gente está vendo tanta coisa, imposição, tanta notícia ruim, o que a gente tem que fazer? Nos apegarmos à esperança. Isso vai nos consolar, isso vai nos confortar para enfrentar os tempos difíceis. Bom, outra coisa importante que vale lembrar aqui é que se é um corpo incorruptível, significa que não haverá corrupção, não haverá pecado. Então ele me mostra com isso que é um corpo ainda acima daquele que tinha Adão e Eva. Porque sim, o corpo deles era diferente do nosso, mas eles pecaram. O incorruptível não entrará pecado, não entrará impurezas. Ou seja, acho que Deus planejou, pelo que eu percebo aqui, Deus projetou algo maior ainda do que ele criou quando foi o primeiro homem, Adão e Eva. Isso significa que não teremos fome, sede, sono, fraquezas, dores. Bom, você consegue imaginar Jesus com um corpo desse e ter essas coisas? É claro que não, né? Bom, pelo menos eu acredito que você não pensa assim. Por acaso, você, Marcos, está querendo dizer que nós seremos como Deus? Quem disse isso foi o diabo para Eva. A grande serpente falou isso para Eva, né? Pois é, nós não seremos como Deus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, toda a autoridade, mas Paulo nos mostra que nós teremos um corpo como atualmente está o corpo de Jesus. E isto é maravilhoso, por isso que está dizendo que Ele é o primogênito, que Ele tem a primazia, que para Ele são todas as coisas. E Ele preparou, né? Ele como sendo Filho de Deus, unigênito, a partir da sua morte ele se torna, morte e ressurreição, se torna de unigênito para primogênito, para que todo aquele que receba o seu testemunho possa também se tornar filho de Deus. Eu e você sendo filhos de Deus, como é Jesus. Eu e você sendo a luz do mundo, porque ele disse isso, vós sois o sal da terra. Depois ele também diz, vós sois a luz do mundo. Então quer dizer, a gente tem essas mesmas características. Isso nos torna deuses, né? Ou sermos igual a Deus? Não, de maneira nenhuma. Mas sim, somos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. É o propósito final de Deus para com a humanidade. Então o segredo qual é? Estar em Cristo. Veja só. Tome cuidado, não deixem te tomar o teu corpo e criar uma mudança ali no teu DNA, porque você tem o código divino nele. Tudo o que você precisa para viver bem nesse mundo, com esse corpo limitado, né? Ou seja, toda a saúde que você precisa está nas tuas mãos, depende de você. Boa alimentação, tomar sol todo dia, fazer uma caminhada, cuide do teu corpo. Um dia ele será glorificado, será diferente, mas agora não. Bom, gente, o shofar vai tocar, o shofar de Deus, dos 7 anjos, né, a 7ª trombeta. Na nossa tradução tudo é trombeta, mas em hebraico shofar. Então vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois aqueles que estiverem vivos, todos teremos uma reunião com Jesus nas alturas, no firmamento, mais precisamente. E depois ele desce à terra para reinar. Estaremos com ele. Ali, naquela reunião, vamos ganhar esse corpo incorruptível. E no milênio, ou seja, o reino de Jesus, 1000 anos na terra, nós desfrutaremos desta bênção. Essa é a esperança.
Então Paulo foi preso porque ele esperava, porque ele pregava isso. E essa pregação também tem que estar em nossos lábios. Não fique triste, não fique com medo de grande tribulação, porque aqueles que têm um chamado para morrer pelo nome de Jesus, claro que eu e você, todos nós somos chamados. Mas as pessoas que vão morrer, elas já sabem disso, elas já estão preparadas. Então não tenha medo, porque o Senhor vai te guardar, vai te preservar. Agora tenha esperança. O que vai nos confortar, o que vai vencer esse medo, é nós esperarmos nas promessas bíblicas. Ele virá. E quando ele chegar, quando nós vamos nos encontrar com ele, ser arrebatados e receber esse corpo glorificado. Não vejo a hora, é verdade. Para você que está chegando agora no canal, você já percebeu que aqui você não fica com medo. Aqui você é edificado pela palavra de Deus e está na esperança e na expectativa. Porque as duas palavras aqui pela Bíblia é a mesma coisa. Você vive essa expectativa da vinda do Todo-Poderoso. Portanto, eu peço a você, se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aqui na descrição está o link do Telegram, porque ali você será notificado 100%. O YouTube não faz isso. Às vezes você gostou do vídeo, se inscreveu e nunca mais assiste nenhum vídeo porque não é notificado. Então o Telegram te dá isso. O Facebook também. Os links estão aqui na descrição. Que Deus te abençoe, tenha esperança. Fique na paz em nome de Jesus.